E agora a gente vai conhecer histórias muito bacanas, gente. A gente está em pleno Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização do câncer de mama. Agora, então, a gente vai ver a história de mulheres que tiveram um diagnóstico positivo para a doença e que encontraram na rede de apoio, que a gente estava falando no bloco anterior, né, força para se reerguer e manter a autoestima saudável durante o tratamento. Vamos ver. Eu falo que a Lacey é como se fosse um órgão meu, que eu estou doando agora, né? Que vai fazer alguém, né, muito feliz, né? E realmente ajuda. Dias antes de perder os cabelos por conta da quimioterapia, Liamara encontrou uma Lacey que, naquele instante, a ajudaria a passar por um momento difícil do tratamento do câncer. Hoje, já curada, ela faz questão de ser rede de apoio e doar a Lacey para Gisele Gonzaga. Quando a gente descobre o câncer, a primeira preocupação que vem na cabeça é o cabelo, né? Porque a vaidade da mulher normalmente é o cabelo. Eu falo a minha em si porque eu não sou muito de maquiagem, não sou muito vaidosa, mas o meu cabelo é a minha marca, além do sorriso, né? E trabalhar a autoestima, assim, ajuda muito. Quando você se aceita daquele jeito, ajuda muito no processo do tratamento contra o câncer. Mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e receberam apoio, decidiram seguir adiante na luta. E essa rede de apoio ela é muito importante. A gente tem todo esse processo de descobrir, de se encontrar numa situação muito difícil, quando a gente pensa que a gente vai morrer, que vai acontecer muitas coisas difíceis, mas aí quando a gente acha pessoas, são anjos na nossa vida, aí sim a gente vê que a gente vai ter muito apoio, que a gente vai ter muita energia vinda de outras pessoas. E a Júnia é uma dessas pessoas. Elas falaram que é muito importante essa rede de apoio, essa amizade, esse carinho. Então, é o que a gente pode fazer. Tem os médicos que fazem a parte deles, entendeu? E é o que a gente trouxe para abraçar, para falar, estamos aqui. Estamos de mãos dadas. E o que a gente puder fazer, a gente faz. Tamires, a gente sabe como o salão é lugar de construção de autoestima. Exatamente. E o trabalho de vocês aqui é justamente sobre isso, né? A construção da autoestima para essas mulheres que precisam desse acolhimento. Sim. O salão faz essa campanha especial também no Outubro Rosa, né? Sim, exatamente. Conta um pouquinho pra gente. O Espaço Vitoriano ele existe há 6 anos, mas há 1 ano e meio eu e meu esposo entramos à frente e a nossa visão foi sempre tratar o cliente não robotizando o tratamento. A gente gosta do natural, tratar de dentro para fora. Então isso remete muito à nossa história. Então é por isso que a gente topou essa campanha maravilhosa. Conscientizar as mulheres em si, não só no mês de outubro, mas sim um ano inteiro. O Instituto Nacional de Câncer orienta que as mulheres usem a técnica de autoexame, na qual é possível detectar alterações mamárias suspeitas. Além disso, é necessário procurar esclarecimento médico, em qualquer idade, sempre que perceber alguma alteração nas mamas. E conscientizando as mulheres, se toque, porque tem mulher que tem vergonha do seu próprio corpo. Tem pessoas que têm vergonha de se tocar e não pode, nós temos que nos tocar. E através disso a gente descobre muita coisa, através de um toque, né, de você se olhar no espelho, se fazer ali o autoexame, você descobre coisas no seu corpo. Então é muito importante essa parte, muito importante. Quando eu descobri, convoquei a minha família para uma reunião de família e eu sabia que eu ia entrar para uma guerra, né? E essa guerra eu tinha que entrar de cabeça erguida, com muita fé e com muita força, sabendo que tinha pessoas que precisavam de mim. Então eu tinha que ser forte para mim e para os outros também, né? E foi um processo muito rápido. A minha segunda quimioterapia foi no dia do meu aniversário.
E eu agradeci muito a Deus, porque foi um presente no dia do meu aniversário. Estar sendo curada, né? Eu não pensei no processo, eu pensei no final, na cura. Que eu sabia que ela ia vir, né? Que história bonita das meninas, né? Exemplos de superação na luta contra o câncer não faltam. Mulheres que descobriram uma força enorme em um momento, querendo ou não, de fragilidade, né? E a gente segue com esse papo sobre autoestima durante o tratamento do câncer com a Érica, que eu já falei que segue com a gente aqui no estúdio. E agora eu recebo aqui também no estúdio a consultora de imagem Patrícia Mara. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por receber, né, por aceitar esse convite e por principalmente compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É um prazer reencontrá-la e é um prazer estar aqui dividindo o sofá, né, com vocês nesse tema tão importante. Ai, que bacana. A Patrícia eu já conheço há alguns anos, né, Paty? Sim. A gente já tem essa relação. E Patrícia, você foi diagnosticada, então, com câncer de mama? Sim. Eu fui diagnosticada em 2019 e eu vim acompanhando um nódulo na mama, né, há mais de um ano. E eu tive diagnóstico de nódulo benigno através da mamografia. Eu tive resultado positivo através de uma ultrassom de mamas. E aquele nódulo começou a crescer e me incomodar. Então, num determinado momento, eu ia precisar mudar de plano de saúde e insisti com a minha médica ginecologista que então me sugerisse investigar. E foi aí que eu tomei ciência, né, desse universo que é o câncer, porque fui fazer biópsia, fui orientada aí a uma mastologista. Eu adoeci antes dos 40 anos, o que normalmente os planos de saúde e também o SUS rastreia depois dessa idade. Então é muito importante a gente falar para as mulheres que as mamas jovens também adoecem cada vez mais cedo. E desde então eu venho aí nesse desafio bem grande. E como que foi? A gente estava falando um pouco antes, né, Érica? A questão do receber o diagnóstico, receber um diagnóstico positivo. Como que foi para você? A Érica, como psicóloga, deve conhecer todas as fases do luto, né? E eu, em meio à pandemia, então eu descobri em dezembro de 2019, em todo 2020, eu iniciei o tratamento em fevereiro, então em meio à pandemia, outros problemas de saúde de família. Então, assim, foi um momento em que eu senti um luto em vida, né? Então, vivi todas as fases do luto, a negação, a raiva, a depressão. Me afastei do trabalho, me recolhi profundamente e eu costumo dizer que o diagnóstico ele é mais difícil do que o tratamento. Porque eu não tinha casos na família, a gente não espera que vai acontecer, eu não imaginava que aquele nódulo era câncer. Quando eu descobri, eu já descobri no estágio 4, né, que é um estágio já mais avançado, o nódulo tinha quase 6 centímetros. E eu fui, então, nesse processo de receber o diagnóstico, assim, muito apoio, assim, muito cercada de terapeutas, de amigos, de família, para conseguir superar, para conseguir passar. E é isso, né, Érica? É um luto quando você recebe uma notícia que vai realmente mudar a sua vida, né? Por um momento ali, é como se você perdesse alguém. Porque quando você tem um diagnóstico, né, de câncer, a gente escuta muito falar de câncer e morte, câncer e morte. E aí, o primeiro impacto que você tem é o medo. E aí entra na fase, né, igual você falou, de negação, até a gente chegar a um processo de aceitação para lidar com a questão da doença, é quando a gente precisa da rede de apoio para nos cercar ali. Mas existe sim esse medo, essa angústia, que te leva a viver um luto em vida. E é preciso passar por essas fases, Érica, assim como, né, no luto de morte que a gente tem que vivenciar as fases. Quando se recebe uma notícia tão impactante como essa, é importante a gente respeitar esse momento do paciente? Não existe uma regra para viver a fase, né? Cada mulher ela vai realmente receber de uma forma, mas é muito importante que realmente exista esse respeito mesmo, sabe? Porque é um diagnóstico complexo, que traz medo.
Então, quando a mulher ela passa por esse processo, por isso que é tão importante a rede de apoio e a terapia, para começar a se reconhecer em algo, porque é impactante. E como, Paty, que esse diagnóstico mexeu ou influenciou a questão da sua autoestima? Então, eu costumo dizer também que o câncer, ele não é apenas uma transformação de vida, que você tem a oportunidade de aprender, assim como qualquer outro desafio. É um renascimento. Você não se reconhece mais, principalmente, eu comecei um tratamento, o tipo de câncer que se desenvolveu é um câncer hormonal, então inicialmente eu não comecei com a quimioterapia, eu tinha verdadeiro pavor da quimioterapia. E a minha médica então decidiu que para o meu caso seria mais interessante fazer hormonioterapia. Então eu comecei com esse tratamento onde me deixava ter uma vida relativamente normal, embora as dificuldades, né? Eu entrei na menopausa química, isso já começa a mexer com a autoestima, porque são várias as mudanças no corpo. E depois você se vê sem cabelo. O que aconteceu comigo foi que de 2020 até 2022 eu estive com o mesmo tratamento. Para minha surpresa, em agosto do ano passado, 2022, eu descobri uma metástase. Que é o que é a metástase? É quando o câncer já saiu do lugar primário, da mama, né? E já alcançou outras partes do corpo. E aí foi um novo luto, porque eu falei, poxa, vou começar tudo de novo, e como que vai ser? E aí sim veio, eu nunca tive medo de morrer, e veio medo muito forte. Então, neste momento eu tive que fazer quimioterapia, e o cabelo, ele tem uma representatividade ancestral para a mulher, né? Não é só uma coisa, inclusive a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala com o paciente oncológico. O cabelo vai crescer, o importante é a cura, né, doutora? Então, eu acho bem importante a gente pensar sobre isso. E quando eu me vi sem cabelo, eu falei, poxa, eu sou da área de consultoria de imagem, eu trabalho imagem, eu entendo a imagem de uma forma profunda, eu já trabalhei com tantas mulheres. Agora é hora, eu estava assim com a minha autoestima abalada, sou uma mulher forte, autoconfiante, sempre trabalhei a minha autoestima, sempre considerei como uma skill extremamente importante. E quando eu me vi, então, sem cabelo, eu falei, poxa, agora eu tenho que dar um jeito, né? Eu não posso ter dó de mim. Nesse momento é muito fácil a gente ter dó, porque as pessoas têm. O câncer ainda é um estigma forte, né? E aí eu falei, poxa, perder os cabelos não é uma opção, mas o estilo sim. E foi a partir daí, antes de perder os cabelos, que a minha autoestima já estava mexida, que eu não sabia como eu ia lidar, tanto que eu fiquei meses gerenciando as pessoas do meu prédio quando elas não estivessem por perto para eu descer para colocar o lixo, porque eu tinha receio de me ver, né, das pessoas me verem e perguntarem. E aí eu quando então decidi, eu falei, eu vou assumir isso, foi que eu cortei o cabelo, fiz um corte bem bonito, tem umas fotos que eu mandei para vocês, que durou 2 semanas, mas foi ótimo para eu poder me entender ali, que fase que iria vir. Depois disso eu me vi careca e aí foi uma oportunidade muito forte, não sei se é para todas as mulheres, de olhar para a alma. Sim. E aí me ver, se a gente fala lá, né, a Bíblia, para mim tem alguns pilares da autoestima. Um deles é o projeto, que é o projeto de Deus. Né? Então, o projeto de Deus, lá em Gênesis 1, 26, 27, vai dizer que nós somos imagem e a semelhança dele. E a gente só começa a entender isso com profundidade quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus. Né? E a partir daí, porque é Ele que vai te sustentar. Não são os médicos, não é a medicação, é Ele que vai te sustentar. O paciente ele tem 50% de participação no tratamento. Então, quando você entende o projeto e começa a entender, poxa, se Ele é o Criador e me fez dessa forma e está me permitindo passar por isso, eu preciso também dar conta. E é muito isso, né, Érica? Eu vou te pedir, né, essa visão da psicologia em relação a como que a fé nos ajuda a vencer também desafios, né? Hoje tem se realizado muitos estudos em relação a isso. E eu falo, a espiritualidade, ela entra no processo de enfrentamento também. E é uma rede de apoio. A comunidade onde você você trabalha as questões espirituais, a sua fé,
ela é uma rede de apoio muito importante. Eu, particularmente, né, eu trabalho, eu tenho esse pensamento também, de que o espiritual, né, a espiritualidade, ela pode auxiliar muito no processo de enfrentamento. É como se você se blindasse, né? Porque você sabe que há algo maior ali te protegendo e te guiando, né? Eu sou bem apegada a essa questão também. Voltando a você, Paty, queria que você falasse um pouquinho, brevemente. Quando eu convidei a Patrícia para participar do programa, né, a ideia era você ensinar a fazer amarrações de lenço para quem também está passando por esse momento. Você me veio com uma fala que me tocou muito e eu acho que é isso, é sobre isso, que é eu não me adaptei ao lenço. E aí você encontrou outras formas de se sentir tão bem, tão bonita quanto, né? Fala um pouquinho pra gente sobre. Acho que cada mulher é única, nesse momento é onde você tem a oportunidade muito fortemente de trabalhar o seu estilo, e a imagem importa sim, né? E eu sempre gostei de usar lenço, mas com volume, na praia, né? Botar um lenço, acho que fica super bonito com o cabelo. Mas nesse caso, tem o estigma do lenço com a mulher com câncer, eu me via doente, assim, me sentia doente quando eu usava lenço. Então, eu descobri novas formas de cobrir a cabeça, de proteger a cabeça, e não só a cabeça, porque a cabeça, ela influencia no corpo também, né? Então, os bonés, uma ou outra amarração de lenço até que eu gostava, não todas, assim, aí eu combinava com um óculos mais estiloso, com um brinco, de repente, que harmonizava com a estampa daquele lenço. O nosso pescoço, né? A nossa cabeça fica menor, não tem volume, o nosso pescoço fica mais alongado, então a gente ia abusar e usar e abusar dos recursos que a gente tem, seja com lenço também no pescoço, um colar mais forte, trazer o acessório nesse momento como uma estratégia de enfrentamento. Sim, sim. E é ressignificar, né, Érica, esse momento e o que você tem ali à sua mão para usar a seu favor, né, gente? É isso, né? Cada mulher ela vai encontrando a forma de se reconhecer. E é interessante quando ela fala a questão, eu me reconheci de outras formas. Fui para maquiagem, fui para a questão do boné, dos acessórios, e é isso. A mulher ela começa a encontrar o que ela vai se sentir bem. Algumas mulheres com lenço, outras com boné, e outras que vão utilizando de tudo. Sim. Então, cada mulher ela vai se reconhecendo. Ela vai reconhecendo a sua imagem de uma forma. De uma forma nova, de uma forma diferente, né? E é tão legal que você começa, pelo menos comigo foi assim, você começa a ganhar uma autoconfiança. Por um lado, você está super frágil, né? E por outro, você ganha uma super autoconfiança, porque você fala, gente, eu já estou passando o momento mais difícil da minha vida. Então agora, usar um colar grande, usar um brinco grande, eu vou me expressar. Né? Eu vou dar voz a essa mulher que está aqui também, porque isso é vital. Eu costumo dizer que a autoestima é o sistema imunológico do cérebro. Então, se você não alimenta, se você não faz o que precisa fazer, a gente, de fato, é muito fácil cair num lugar depressivo, sem ânimo, né? Ai, gente, é um assunto assim que eu queria muito render mais e mais com vocês, conhecer mais dessa sua luta tão incrível que você está traçando contra essa doença, que vem a vitória, a gente acredita nisso. Sim. E o programa, sim, a gente tem o tempo, mas eu queria muito que você se sentisse abraçada, não só por mim, mas por toda a equipe da TV Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação. Obrigada. Estamos com você nessa luta. E, Érica, eu queria muito agradecer também a sua presença, por compartilhar com a gente e nos acalmar também, né? Mostrar que os desafios estão aí, né? Todos nós enfrentamos desafios diários e a gente precisa ressignificar esses desafios, né? Sim. Queria muito agradecer. Para a gente finalizar, uma consideração sua e uma consideração sua, por gentileza. Bom, uma consideração. Se enxergue como, nesse momento, por mais difícil que seja, como o projeto de Deus. Né? Ele não vai nos dar aquilo que a gente não vai conseguir passar, é meio clichê, mas é real, alguns clichês são verdadeiros. Né? Então, confie em você, fortaleça a sua espiritualidade. Espiritualidade é remédio também. E força, coragem, né? Se una às pessoas que te amam e que você ama também. Perfeito, Érica. E o meu recado é para os familiares, para a rede de apoio, né? A participação deles nesse processo é extremamente importante. Então, escute as pessoas, não precisa às vezes dizer nada, mas abrace, esteja ali,
para auxiliar e para ajudar, né? Porque dessa forma a caminhada ela fica um pouco mais leve.